Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Sexta aula sobre o continente africano. A gente vai falar um pouquinho sobre a economia do continente. Então vamos lá. O que vocês já sabem sobre o continente africano? O tipo de país que vai predominar na África são países subdesenvolvidos, não industrializados. O que quer dizer, né, que extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal, né, são importantes para a economia, né? E no caso recente da África, o extrativismo mineral se tornou aí muito importante para vários países, né? A África é um lugar muito rico em recursos minerais. A agricultura também se tornou importante, né, já que a população africana aumentou e a questão da segurança alimentar, né, se torna cada vez um imperativo mais forte ali dentro do continente africano, né? Pecuária também. São países jovens, né? A gente já viu na aula de demografia, né? Predomina aí famílias numerosas ainda no continente africano, né? Embora a qualidade de vida seja ruim, então poucas pessoas chegam à idade adulta e idosa. Como são lugares, né, que ainda nem resolveram, por exemplo, questões alimentares, né, segurança alimentar da sua população, nem dá para pensar em qualificação de mão de obra, né? Então, assim, a mão de obra africana ela tem baixo nível técnico, baixo nível de qualificação. Lembrem-se que vários países africanos têm conflitos internos, né, por conta do processo de colonização. E quando a gente pensa, né, na infraestrutura dos países africanos, também é uma infraestrutura ruim, é uma infraestrutura insuficiente, né? Então, geração de energia, meios de transporte, equipamentos aí para promover a educação da população, saúde da população, né? As próprias instituições de Estado, elas são bem deficitárias. O Estado não consegue nem contar a sua população, não vai conseguir nem fazer os outros serviços direito. Aqui é uma imagem, né, dos continentes à noite, né? Eu só queria destacar, né, que lugares mais ricos consomem e usam mais energia, né? Então a gente pode associar, né, o nível de desenvolvimento com o nível de luminosidade noturna. Né? Notem que os países africanos, apesar do vazio aí dos desertos e da floresta do Congo, né, apresentam aí luzes bem esparsas em pequena quantidade, né? Então, indicativo aí do seu nível de desenvolvimento, que é bem baixo. Aqui é específico do continente africano, né? Dá para visualizar um pouquinho isso, né? Um dos países mais numerosos, né? Um quinto da população africana está aqui, ó, na Nigéria, e, no entanto, a gente não vê grandes luzes. Então, algumas informações, né? Então, a população da África ela foi crescendo ao longo do tempo, tá? Então, a vida, de maneira geral, melhorou. Ainda predomina, né, população jovem na maioria dos países africanos, né? Se a gente for olhar a pirâmide etária aqui, ó, base larga, formato tradicional de pirâmide, né? Então, nasce muita gente, porém poucos chegam à idade adulta e idosa. E como eu falei, né, a infraestrutura ali é bastante ruim. Né? Então, por exemplo, né, acesso à água. Se os lugares não conseguem prover a sua população, né, de água limpa, que promova aí a saúde das pessoas, né, outras coisas elas são mais complicadas ainda. Então, é um lugar do mundo onde a vida ainda é muito difícil, muito complicada. Aqui é um mapa, né, de produtos agrícolas do continente africano. Esse cada vez, né, tem se tornado o grande problema que precisa ser resolvido, né, a questão da segurança alimentar. A gente vai ter na África alguns países que tem um grande contingente populacional, como a própria Nigéria, que eu já falei, mas o Egito, que é um tradicional produtor agrícola,
e mesmo assim, às vezes, tem que importar alimentos, né, para atender a necessidade da sua população. A questão da segurança alimentar é importante. A África não consegue alimentar a sua população e a gente vai registrar em alguns lugares, né, cultivo de alimentos ou de produtos agrícolas para exportação. Então, essa região aqui, ó, do Sahel, onde tem grave problema de fome, a gente vai ter algumas culturas, né, de exportação, como, por exemplo, algodão, cacau, café. Né? Então, ao invés de produzir alimento para a população local ter comida, né, muitas vezes se produz coisas para atender a necessidade de outros povos, de outras regiões do planeta. Isso daqui é um mapa de recursos minerais do continente africano. Né? Notem que essa região aqui do centro-sul ela é bem rica em recursos minerais. Vários países africanos também têm se tornado, ao longo do tempo, importantes produtores de petróleo. Porém, eles também têm sérios problemas de energia, seja energia elétrica nos seus territórios, ou seja, próprio combustível. Né? Então, eles exportam petróleo, mas têm que importar combustíveis porque eles não têm, né, refinaria para processar esse petróleo. Aqui é específico, né, sobre a questão do petróleo, né, os países que são grandes produtores de petróleo, né, notem que essa região aqui do Golfo da Guiné se tornou uma área muito importante para a produção de petróleo no continente africano. Aqui é um outro mapa, né, comparando o nível de produção do Oriente Médio com a África. Esse daqui é bem legal, que ele mostra, né, o principal produto de exportação de cada país. Né? Notem que a gente quase não vai ver aí, ó, produtos ligados a algum tipo de indústria. Né? Aqui no Marrocos, aqui na Tunísia vai ter alguma coisa de indústria têxtil, tá? Mas de maneira geral é só matéria-prima. Tá em espanhol esse mapa, crudo e petróleo vocês podem entender como a mesma coisa, tá? Esse daqui é um outro mapa que ele requer aí uma análise um pouquinho mais demorada, né? São os produtos de exportação principais de cada país e de importação principais de cada país. Mas, de maneira geral, se importa mais produtos industrializados, máquinas, por exemplo, e se exporta mais matéria-prima. Tá? Depois vocês olham aí com calma. Esses dois mapas eu achei bem legal, que eles mostram, ó, insolação e velocidade dos ventos. Né? São duas formas aí de obter eletricidade que ainda são caras, mas que podem, num futuro, aí, trazer alguma revolução energética para os países africanos. Né? Principalmente, ó, percebam que os países que têm maior taxa de insolação e de vento, né, estão na região do Sahel, né, que é a região mais pobre do continente africano. Então, talvez se eles consigam, né, acesso à energia, a vida das pessoas nesse lugar, né, possa melhorar aí com o passar do tempo. Esse daqui é o mapa, né, das rodovias no continente africano. Linha contínua pavimentada, tracejada não pavimentada. Né? Eu lembro que, embora existam rodovias, né, lembre-se que cada área às vezes é controlada por um grupo e às vezes esses grupos não conversam com os outros. Então, tem países que vão ter a estrutura de transporte, só que ela está abandonada ou sem ser utilizada na prática. Aqui é um mapa também de vias de transporte que relaciona as hidrovias, né, ferrovias, estradas e rodovias. Né? Então, se a gente olhar aí, né, é uma infraestrutura bem pequena. Aqui é um outro mapa de transporte que pontua também os aeroportos, mas, de maneira geral, né, a infraestrutura africana ela é bem ruim. Tá? Além disso, como eu falei, né, a questão do Estado, de organização do Estado, é bem rudimentar nos países africanos, né, e envolve aí sérios problemas ligados à corrupção. Né. Esse é um mapa de percepção da corrupção na população, né, de como
se a população acha, né, que o seu país, suas autoridades são corruptas. Esse daqui é um outro, né, um índice de democracia. Né? Notem que os países africanos, né, não são muito bons aí nesse quesito, tem vários governos ditatoriais ali na África. E quando a gente pensa o histórico, né, das relações externas da África, né, como os países africanos compram produtos caros e exportam produtos baratos, né, muitas vezes as riquezas do continente africano foram parar ali nos Estados Unidos, na Europa, né, e hoje essas relações encontraram aí um apetite muito grande, né, pelas riquezas africanas que veio lá da Ásia, né? Hoje a China é o grande investidor nos países africanos e o país aí que mais compra, né, matéria-prima de países africanos e às vezes até intervém politicamente, né, em questões internas de alguns países africanos. Né? Isso aqui é de uma questão de vestibular, né, que compara aí os investimentos chineses na África, né, e aquilo que a China compra da África. A China tem um grande interesse, né, na modernização, na construção de uma infraestrutura para criar mercado, né, para os seus produtos industrializados. Né. As pessoas precisam ter acesso a eletrônicos para poder a eletricidade para poder comprar eletrônicos da China, por exemplo. Tá? E aqui são os países que mais receberam investimentos chineses no continente africano. Além disso, né, como as condições de vida na África são bastante complicadas, a gente vai ter aí fluxos de migração interna, né, dos países muito pobres para países menos pobres. Né? A África do Sul, dentro do continente africano, é um país que recebe muitos imigrantes de outros países e vai ter também, né, a saída de pessoas da África para outros lugares, principalmente, né, para o continente europeu. Né? Se tornou aí muito comum ver embarcações ali de pessoas do norte da África, né, tentando cruzar o mar Mediterrâneo para chegar no continente europeu. Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês agora era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.